Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, primeiro pedir desculpas, está quente demais aqui em Campinas, estou com o ventilador ligado nas costas, então se o áudio não ficar bom, o ventilador está atrapalhando, mas está insuportável, está quente demais em Campinas. Mas hoje, pessoal, quero continuar com vocês o equilíbrio redox, fazendo um método que já não tinha na playlist antiga, mas vou trazer aqui para vocês, que é a determinação de açúcares redutores e sacarose aparente em mel. Pessoal, eu vi esse método, no mesmo manual de análise de alimentos do Adolfo Lutz, que eu tirei o método da aula passada de determinação de vitamina C em sucos, tá? Eu achei bem legal, tem muito cálculo para fazer, muita coisa para trabalhar redox, é um método diferente, então eu resolvi trazer. Eu fiquei em dúvida no começo, pessoal, porque é o mesmo método, é o método de Fehling, tanto para açúcares em mel quanto para sacarose em leite. E os preparos de amostra são bem interessantes em algumas coisas, por isso eu resolvi trazer os dois. Hoje eu vou falar do mel, na próxima aula eu vou falar do leite. Mas antes de continuar, pessoal, se inscreva no canal se não estiver inscrito ainda, deixe o like no vídeo para não esquecer depois, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês e ative a notificação. Tudo isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Quem tiver um hype disponível, considere dar um hype nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas. Também, pessoal, siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele recado de sempre, mais de 70% de quem está vendo os vídeos não se inscreve no canal, e isso prejudica bastante o canal na plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo, está ajudando vocês a estudar? Considere inscrever no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo, ativar a notificação, ajuda bastante o canal a crescer na plataforma, o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulgar mais para pessoas que estão procurando esse assunto. Tudo bem? Quem tiver também um hype disponível, pessoal, considere dar o hype nesse vídeo, é de graça para vocês e também ajuda o YouTube entender que é relevante esse canal e indicar para mais pessoas. Agora sim, vamos para a aula. Bom, pessoal, o que é o mel? Mel é uma substância viscosa, aromática, açucarada, obtida a partir de néctar de flores ou nectares florais, ou até exudatos, né, ou seja, transpirados sacaríneos, excretados por insetos sucadores de seiva, que abelhas melíferas produzem. Tudo bem, pessoal? Essa definição está no manual da Embrapa. Bem, assim que está definido no Embrapa. Bem, então as abelhas vão recolhendo o néctar e levam para a colmeia fazendo o mel, né? Vão secretando lá fazendo mel. Esse exudato sacaríneo, excretado por insetos, por exemplo, alguns pulgões podem eliminar uma substância doce. E as abelhas também podem pegar aquilo lá para fazer mel. Tudo bem? Então, e apenas abelhas produzem mel, tá? Isso de acordo com a definição da Embrapa. Mas antes de falar de mel, pessoal, vamos falar de açúcares primeiro e definir algumas coisas. Primeiro, pessoal, vamos definir o que são monossacarídeos, que são açúcares de fórmula C6H12O6. Por isso também tem nome de carboidrato. Se você dividir isso aqui, são 6 carbonos e 6 moléculas de água. Então, carbono, água, carboidrato. O mais conhecido que falam bastante é a glicose, pessoal. Deve ter vídeo já falar bastante. A glicose a gente chama de uma hexose, né? Tem um anel aqui de 6 membros, né? Embora um é oxigênio. E esse aqui é o principal açúcar fonte de energia do corpo, tá? É ele que dá energia para a gente se mexer, né? Para os músculos crescerem, é importante a glicose. Então, pessoal, é a principal fonte de energia do corpo, tá? Na alimentação, nós tiramos a glicose do açúcar comum, por exemplo, de leite, a gente vai conseguir glicose, já explico como, de amido, carboidratos complexos, né, tipo arroz, batata, tem um amido que a enzima amilase na saliva quebra em maltose, que vai cair no estômago vira glicose, e essa é a energia do corpo. Isso aqui é o combustível do corpo. Tudo bem, pessoal? Outro importante é a frutose, como o nome diz, ele está nas frutas.
Ele é o açúcar presente na maioria das frutas, tá, pessoal? Por isso, frutas na maioria das vezes são doces, tá? É interessante que a frutose, ela é um carboidrato de 5 membros aqui, um anel de 5 membros, diferente da glicose, que é 6. Eu acho que tem uma rota metabólica que o corpo usa a frutose, não tenho certeza, tá, pessoal? Bioquímica não é muito minha área. Só que a frutose o corpo pode converter em glicose. Só que é cerca de 20%, tá? Então, esse papo que fruta aumenta demais a glicemia não é tão bem assim, tá? Então, ela é muito mais doce. Se você comparar a capacidade de adoçar do açúcar comum, que é açúcar de mesa, que a gente chama açúcar culinário, que é a sacarose, deixa eu falar dela. 1 grama de sacarose adoça o mesmo tanto que aproximadamente 600 miligramas de frutose. Tá? Então, é um açúcar mais doce, que é a frutose. Então, por isso tem em pouca quantidade na fruta, ele adoça bastante. Por isso que frutas são muito doces, mas pouco calóricas, tá, pessoal? Outro é a galactose. A galactose, pessoal, é obtida do leite também, da hidrólise da lactose. Já explico um pouquinho, tá? Também é um açúcar com um anel de 6 membros, né? A gente chama de hexose, hexose e ribose, tudo bem? O corpo não usa a galactose para nada, mas o fígado também pode converter um pouquinho dela em glicose, tá? Obviamente, pessoal, isso vai envolver mudança de ligações. Essa ligação teria que descer, essa teria que descer, e isso dá gasto de energia também, tá? Mesma coisa aqui, ele teria que abrir, o corpo vai abrir esse anel de 5 membros para fazer um anel de 6 membros, também com essa energia, tá, pessoal? Então, para gerar energia, o corpo precisa gastar energia. Então, por isso que é pouco que é convertido, tá? Mas ainda assim, são pequenas fontes de energia. E os disacarídeos, pessoal, por sua vez, têm fórmula C12H22O11. Então seriam 12 carbonos e praticamente 12 moléculas de água. Tudo bem? Também, de novo, carboidrato. A sacarose, ou sucrose, que é o açúcar comum, ele é formado por uma glicose e uma frutose. Quando esse açúcar cai no estômago, a enzima sucrase quebra essa ligação, formando glicose e frutose. Tudo bem? Nós não absorvemos disacarídeos, apenas monossacarídeos. A lactose presente no leite, ela é quebrada pela enzima lactase, formando a galactose e a glicose, tá? É uma condensação de galactose e glicose, tudo bem? Por isso, pessoal, intolerância à lactose tem problemas. Se essa ligação não é quebrada e formando os monossacarídeos, a hora que chega no intestino, esse carboidrato é fermentado, causando desconforto gástrico, gastrointestinal, gases. Por quê? As bactérias presentes no intestino vão fermentar esse carboidrato. O outro, pessoal, maltose, também tem diversos alimentos com maltose, né? Por exemplo, grãos. Ele é obtido principalmente de amido, como eu falei, a amilase quebra o amido, a amilase está na saliva, quebra o amido em maltose, e a hora que cai no estômago, a maltase, que está presente no suco gástrico, vai clivar essa ligação, formando 2 glicoses. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os principais mono e disacarídeos que nós absorvemos. Existem outros, pessoal, por exemplo, eu falei o próprio amido, é uma sequência gigantesca de glicoses. Daí, como eu comentei, a amilase quebra a ligação a cada 2 glicoses formando a maltose. Glicogênica é uma forma que o nosso corpo armazena glicose, tudo bem? Tem, por exemplo, um carboidrato chamado rafinose, que se chama molécula glicose, frutose e galactose unificadas, seria um trissacarídeo. É muito presente no feijão, que é a substância que dá gases quando come muito feijão, porque a gente não digere a rafinose, por exemplo. Por isso que o remolho do feijão é importante, deixar ele de molho, a rafinose acaba dissolvendo em água, descartando essa água e cozinhando o feijão, você diminui a concentração de rafinose no grão e diminui o desconforto gastrointestinal que gera, né? Diminui os gases. Tudo bem, pessoal? Então, são alguns exemplos de carboidrato que nós temos no nosso dia a dia. Voltando para o mel, pessoal, isso aqui também, de acordo com a Embrapa, tá? É aproximadamente a concentração de frutose, glicose e sacarose que tem no mel. Observe que o principal carboidrato presente é a frutose, seguida bem de perto pela glicose. Então tem mais monossacarídeos do que disacarídeos, é bem pouquinho de sacarose que vai ter.
Como é tirado de plantas, pessoal, provavelmente, e as plantas vão gerar frutos que vão ter frutose, é mais provável que a fruta também deixe no néctar mais frutose, tá? Mais provável mesmo. Agora, pessoal, quais são os açúcares redutores? Eles têm uma ligação chamada acetal ou hemiacetal na sua estrutura, que é basicamente uma ligação oxigênio, carbono, hidroxila. Quando o anel da molécula abre, vai gerar um aldeído ou cetona. Existem alguns equilíbrios da glicose, da frutose, que eu já vou mostrar para vocês, entre cadeia aberta e cadeia fechada. Então vai formar aldeído ou cetona. Açúcares redutores, glicose e frutose, galactose, a lactose e a maltose, tá? Então, dos 6 que eu apresentei para vocês, 5 são considerados açúcares redutores. Então, pessoal, aqui são as moléculas, né? Glicose, aqui é a ligação hemiacetal, é essa ligação que vai abrir na frutose, na galactose, aqui na lactose e na maltose. Notem, pessoal, que a hidrólise da sacarose é feita justamente nas ligações hemiacetais, por isso que a sacarose não é redutor. Só que tem uma forma de a gente transformar ela, por hidrólise, em glicose e frutose. Por isso que é possível determinar a sacarose por esse método. Temos aqui então, pessoal, o equilíbrio entre a forma cíclica da glicose e a forma de cadeia aberta, tá? Então aqui a ligação é acetal, eu clivo, ela cliva sozinha, né? Formando a hidroxila vem para cá e aqui forma um aldeído, tá? Esse aldeído pode ser oxidado para ácido, é normal. O aldeídos oxidam para ácido, liberando 2 elétrons, tá? Nessa forma aqui. O carbono passa de 1 para 3 Como calcula o NOx de um carbono? Bom, ligação carbono-carbono é NOx zero. Aqui teria um hidrogênio também, que eu não apresentei aqui, mas teria o hidrogênio. Como o carbono é mais eletronegativo, então ele fica com um menos aqui do hidrogênio. Agora, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então puxa a densidade eletrônica para o oxigênio, então ficaria 1 mais para cada ligação. Então, 1 mais com 1 menos com 0, fica 1 mais do carbono, entenderam? Já que ele vai para 3 porque fica 1 mais para o oxigênio aqui, 1 mais para o oxigênio aqui e outro para cá, né? Cada ligação é 1 mais. Então, 2 mais da carbonila, 1 mais da hidroxila do ácido e 0 para o outro carbono. Tudo bem? Então, a glicose oxida, esse aqui é o ácido glicônico, ou glucônico, né, que forma o gluconato. Tudo bem? Então, essa aqui é a reação de redução da glicose. Já a frutose, pessoal, a ligação do grupo acetal vai formar essa cetona aqui. Cetonas não são oxidáveis, tá, pessoal? Só que lembra que uma cetona tem equilíbrio cetoenólico. Então, ele tem esse equilíbrio aqui, o tautomerismo, né? Daí, esse carbono aqui pode acabar, por indução, sendo oxidado, tá? Esse bem carbono aqui, formando também o ácido glucônico, tá? Então, tanto a oxidação da glicose, da frutose, né, por são redutores oxidam, formam ácido glucônico. Tudo bem? Ah, mas há diferentes ligações. Mas porque eu inverti aqui, pessoal, notem, eu girei a molécula no próprio eixo. Então, dá exatamente o ácido glucônico. Essa ligação vai para trás, essa aqui vai para trás, essa vem para frente. E essa aqui provavelmente vai ficar... A dupla vai formar aqui e essa também vai para trás. Tudo bem? De novo, pessoal, esse aqui é o método que está no manual, na quarta edição, né, que é a mais atual que tem, para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Tudo bem? Então, eu vou deixar, inclusive, acho que eu não deixei no vídeo da vitamina C, ou se deixei, não lembro como falo no vídeo, mas eu vou deixar um link aqui também na descrição do vídeo para esse método, para esse manual. O reagente utilizado, pessoal, é o reagente de Fehling. São duas soluções. Chamamos de solução de Fehling A, que é uma solução de sulfato de cobre pentahidratado. Então, para dissolver 69,28 gramas de sulfato de cobre pentahidratado para 1 litro de água. Essa concentração daria aproximadamente, em mol por litro, 0,2775 mol por litro. Como o sulfato de cobre não é padrão primário, ele pode absorver mais água da atmosfera e não tem como secá-lo, tá? Então vai ser aproximadamente talvez um pouco menor. Por isso vai ser padronizado.
A outra, pessoal, é chamada solução de Fehling-B. É uma solução de tartarato duplo de sódio e potássio, tetraidratado, 346 gramas, mais 100 gramas de hidróxido de sódio por litro. Pessoal, o cobre é um oxidante forte, mas em meio alcalino. Se você está nesse ponto do vídeo, você deve já ter visto pelo menos todo o equilíbrio ácido-base e solubilidade. E já deve ter aprendido que o cobre em meio alcalino acaba precipitando como hidróxido de cobre 2. Só que o tartarato, pessoal, é um complexante forte. Tudo bem? Então, ele vai acabar complexando o cobre em meio alcalino. Então, já deve ter visto os três equilíbrios até agora nesse ponto. Se você não viu, pessoal, volta aqui, eu vou deixar o link para eles aqui no card, né? Aqui no cantinho do card. Para as três playlists de ácido base, complexação e solubilidade. Tudo bem? Dessa forma, o cobre permanece solúvel em meio alcalino, ficando assim um oxidante forte. Tudo bem? Então, ele vai oxidar, ele vai ser oxidante, ele vai sofrer redução, e os redutores vão oxidar liberando elétron. Tudo bem? Agora, para padronizar a solução de Fehling, né, principalmente por causa do cobre, como eu falei, não é padrão primário, o manual do Adolfo Lutz, né, recomenda fazer uma solução 10 gramas por litro do chamado açúcar invertido. Tudo bem? Ele manda usar sacarose, 9 gramas e meio de sacarose, tá? Nessa sacarose, no manual não tem, pessoal, mas quando eu fazia isso, eu deixava a sacarose numa estufa a 60 graus no máximo, por pelo menos 1 hora para tirar um pouco da umidade, e depois resfriava em secador, tá? Então deixava um potinho com um pouquinho de sacarose. 60 gramas não vai caramelizar o açúcar, tá? Então não tem problema. Acima disso pode, tá? Daí eu transfiro para um balão volumétrico de 1 litro, tá? Padrão, né? Então vou com um pouquinho de água, vou lavando, transfiro para o balão. Daí eu vou colocar 5 ml de ácido clorídrico PA, né, concentrado, e cerca de 100 ml de água destilada, tá? Esse ácido clorídrico vai hidrolisar a sacarose em glicose e frutose. E vou deixar cerca de 3 dias a temperatura ambiente, tá? Dessa forma eu vou causar a hidrólise do açúcar. Depois tempo completo o volume com água destilada. Pego 50 ml da solução, 10 gramas por litro, teoricamente, e transfiro para um balão volumétrico de 250 ml, neutralizo com hidróxido de sódio 1 mol por litro, né, usando até um papelzinho para chegar no neutro, e completo de novo o volume com água destilada. Então, essa solução vai ter concentração de 2 gramas por litro de açúcar invertido. Tudo bem? É essa a solução padrão. Eu falei, está no manual. Eu preferia fazer com glicose direto, se fosse minha opinião, mas, como eu falei, o Adolfo Lutz é um órgão oficial e os métodos deles considerados oficiais também, tá? Então, quem trabalha com indústria de alimento deve seguir essas recomendações, tá? Mas eu falei até agora, pessoal, que a solução era 10 gramas por litro de açúcar invertido, mas manda pesar 9 gramas e meio de sacarose. Por que não 10? Vou explicar para vocês. Bom, a massa molar da sacarose é 346 gramas por mol. Quando ela sofre hidrólise meio ácido, que é o que acontece lá no preparo da amostra, forma glicose e frutose, cada um dos açúcares com 180 gramas por mol. Bem, no total 360, certo? Então, pessoal, se eu fizer essa conta aqui, deixa eu pegar uma cor aqui, pegar azul escuro. Se 342 gramas de sacarose forma 360 gramas do açúcar invertido, isso aqui é o açúcar invertido, 9,5 gramas forma X. Se fizer essa conta, pessoal, X vai dar 10 gramas de açúcar invertido. Então, pessoal, 9 gramas e meio da sacarose vai dar 10 gramas de glicose mais frutose, que é o açúcar invertido. Provavelmente 5 gramas de glicose e 5 gramas de frutose. Tudo bem? Então, vou calcular tudo como glicose nos cálculos depois, tá, pessoal, para facilitar, mas a gente vai calcular depois.
Então, como é feita a padronização da solução de Fehling? No Erlenmeyer eu coloco 5 ml de solução de Fehling A e 5 ml de solução de Fehling B e 7 ml de água aproximadamente, tá, pessoal? Mas peraí, a solução padrão é titulada? Sim. Esse método de Fehling, a amostra é titulante e a solução padrão é titulado. Por isso que eu achei bem interessante trazer para vocês esse método aqui, tá, pessoal? É totalmente invertido o que a gente fez até agora. Com a ajuda de uma bureta, pessoal, de 50 ml, eu vou colocar entre 24 a 24,5 ml da solução do açúcar invertido, né? Aquela 2 gramas por litro, tá? Diluída. Daí eu vou deixar em ebulição por cerca de 2 minutos. E nesse momento da ebulição, pessoal, vai formar um precipitado vermelho tijolo de óxido de cobre 1, tá? Daí eu vou usar o indicador azul de metileno 1% massa-massa, colocar 1 ml. E vou titular com a solução de açúcar invertido a quente, usando uma barrinha magnética para fazer a agitação, até a cor do azul de metileno desaparecer. Porque quando acabar o cobre, o azul de metileno vai causar a redução. Quando acabar o cobre, a glicose vai causar a redução do azul de metileno, deixando ele com uma forma leuco. Tudo bem? Que é o que acontece, por exemplo, naquela famosa prática da garrafa azul. Vocês já viram? Coloca uma solução de azul de metileno em meio alcalino com glicose, a coloração desaparece, só que eu fecho o frasco, agito, eu forço dissolver oxigênio na água, oxida de novo o azul de metileno, mas com o tempo a glicose ainda presente vai reduzindo o azul de metileno de novo, descolorindo ele lentamente, tá? E agora vamos aos cálculos, tá, pessoal? Bom, essas aqui são as reações, tá? Eu falei, a glicose, eu coloco tudo como glicose, tá, pessoal? Formando ácido glucônico, liberando 2 elétrons. O cobre no meio alcalino vai de 2 para 1 e quando ele está em meio fortemente alcalino, ele vai precipitar como óxido de cobre 1, que é o vermelho tijolo, tá? Então você vai ver um resíduo incolor com um precipitado vermelho tijolo formado. Tudo bem? Supondo esses 3 volumes aqui, vamos fazer os cálculos. Então, pessoal, como a gente já viu antes em reações redox, né, o número de elétrons que o cobre vai consumir tem que ser igual ao número de elétrons doado pelo açúcar invertido. Então, o número de elétrons é igual ao número de mol, porque 1 mol de cobre consome 1 mol de elétron. E como cada mol de glicose doa 2 elétrons, então é 2 vezes o número de mols do açúcar invertido. Bem, então concentração, variedade vezes volume, igual 2 vezes molaridade aqui do cobre. Aqui é o volume adicionado, molaridade do açúcar invertido e o volume gasto na insolação. A molaridade do cobre 2+, a gente vai calcular. Isso é igual a 2 vezes a molaridade do açúcar invertido dá 0,02788. Então eu peguei 2 gramas e dividi por 180, que é a massa molar da glicose e da frutose, tá? Vezes volume gasto, deu 24,95. Tudo isso dividido por 5 ml, que é o volume de alíquota, tá? Então, a concentração do cobre em mol por litro vai ser igual a 0,2772 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, nós padronizamos o cálculo da padronização da solução de Fehling. Então, vou tirar a média, né, pessoal, como sempre. A média é a soma dos 3 dividido por 3, pessoal. Já fizemos isso bastante, então vai dar 0,2771 mol por litro.
E a estimativa de desvio padrão vai dar 0,0003. Tudo bem? Então, dessa forma, nós fazemos os cálculos para padronizar a solução de Fehling. Certo? Agora vamos para o preparo da amostra do mel. Vamos pesar 2 gramas de mel, da amostra de mel, em balança analítica, guardando as casas decimais, até a quarta casa, num becker de 50, não precisa 50 também, pode ser 100, e diluir com um pouco de água. Lembrando, o mel é muito viscoso, colocar água vai ajudar a compatibilizar a solução de mel, a viscosidade. Vou colocar num balão de 200 ml, transferir todo esse mel lavando bem o becker, pessoal, transferência padrão, completar o volume com água e homogeneizar. Então eu vou ter uma concentração de 10 gramas por litro de mel. Tudo bem? Eu vou pegar 50 ml da solução de 10 gramas por litro de mel, transferir para um balão de 100 e completar o volume com água, homogeneizar bonitinho para obter essa solução 5 gramas por litro de mel. Tudo bem? Como eu falei, pessoal, é assim que está no método. O ideal é sempre seguir o método como o órgão oficial propôs. Para fazer os açúcares redutores, né, frutose mais glicose, eu vou colocar, de novo, 5 ml de Fehling A e Fehling B num Erlenmeyer de 250, cerca de 7 ml de água. Vou, usando a vareta de 50, colocar 15 ml da solução de mel 5 gramas por litro, tá? Levar para ebulição por cerca de 2 minutos. Adicionar 1 ml de azul de metileno e titular até desaparecimento da cor, usando a barrinha magnética também para fazer a agitação. É o mesmo procedimento, tá, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, supondo com os resultados, lembrando sempre são resultados supostos, né, propostos, não fiz isso, não tem uma amostra que eu fiz, estou apenas simulando alguns dados, né? Então, 3 situações, esses são os volumes gastos. Vamos lá para o cálculo. Os cálculos, pessoal, são os mesmos, né? Começa de novo, né? Como é redox. O número de elétrons que o cobre consome tem que ser igual ao número de elétrons doado pelo açúcar invertido. Então, 1 mol de cobre consome 1 mol de elétron, então o número de elétrons do cobre é igual ao número de mol do cobre que reagiu. E 1 mol de glicose gera 2 mol de elétron, ou de açúcar invertido. Então vai ser, o número de elétron é o dobro do número de mol do açúcar invertido. Então, número de mol é concentração vezes volume, no caso, o volume de 5 ml, 2 vezes também a concentração em mol por litro vezes o volume gasto. Então, a concentração do açúcar invertido vai dar 0,2771, que é a concentração de mol por litro do cobre, vezes 5. Se você calibrou a pipeta, pessoal, usa uma tensão pipeta volumétrica, você calibrou, coloque aqui o valor que você mesmo calibrou. Dividido por 2 vezes 35,95. Então, isso aqui vai dar a concentração de açúcar invertido de 0,01927 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é a concentração em mol por litro de açúcar invertido, glicose mais frutose. Bom, pessoal, então a gente já viu, né? É o açúcar invertido, glicose mais frutose, os dois têm massa molar 180 gramas por mol. Bem, ou seja, 1 mol do meu açúcar invertido pesa 180 gramas. A minha concentração do açúcar invertido. Fazendo essa regrinha de 3, eu teria concentração em grama por litro.
Então, a concentração em grama por litro é igual a concentração em mol por litro vezes a massa molar do analito, no caso. Então, a concentração vai dar 3,469 gramas de açúcar invertido por litro. Tudo bem? Tá, agora tem que fazer as contas de diluição. Deixa eu mudar de cor aqui para. Então, essa concentração aqui é naquele balão de 50. Um balão de 100, desculpa. Só que deu uma líquida de 50, né? É a famosa continha da diluição. C1V1, C2V2. A concentração 1 vezes os 50 ml que eu peguei de alíquota é igual a concentração de 3,469 vezes o balão de 100 ml. Tudo bem? Então, a concentração de açúcar invertido naquela solução 10 gramas por litro de mel vai ser de o dobro, 6,937 gramas por litro. Açúcar invertido, tá, pessoal? Olha o meu gato aparecendo no vídeo de novo, ele adora aparecer. Então, isso aqui, pessoal, é concentração de açúcar invertido naquela solução inicial de 10 gramas por litro. Tudo bem? Que eu pesei a massa de mel, dissolvi em balão, 2 gramas de mel, dissolvi no balão de 200, homogeneizei, peguei 50 e diluí para 100. Tudo bem? Naquele balão de 200, a concentração de mel é essa daqui. Então, no balão volumétrico de 200 mililitros. Tá claro? Então, pessoal, calculei que tem 6,937 gramas por litro, ou seja, em 1000 mililitros eu tenho 6,937 gramas. Como eu falei, o balão volumétrico era de 200. Eu vou ter a minha massa de açúcar invertido. Então, a minha massa de açúcar invertido, que é a frutose mais a glicose, é igual a 6,937 vezes 200 dividido por 1000. Então, a minha massa de açúcar invertido vai dar 1,387 gramas, tudo bem? Então, naqueles 2 gramas de mel que eu pesei no começo, ou se você não pesou 2 gramas, pesou uma massa diferente, você notou todas as casas decimais, eu tinha 1,387 gramas de açúcar invertido, glicose mais frutose. Daí, pessoal, regrinha de 3, né, como sempre. Se 2 gramas seria 100%, 1,387 gramas vai me dar a porcentagem. Então, a porcentagem é 69,37% massa, ou o manual manda reportar como 69,37 gramas de açúcar invertido por 100 gramas de mel. Tudo bem? É a mesma coisa, tá, pessoal? Grama por 100 gramas, porcentagem massa-massa. Tudo bem? Então, faltou cedilha aqui. Então, 69,37 gramas de açúcar invertido por 100 gramas de mel, ou 69,37% massa-massa. Tudo bem?
Temos aqui então, pessoal, os outros resultados, tá? Vamos tirar a média, como sempre, né? Então a média é a soma dos 3 dividido por 3, como fez várias vezes. Vamos direto aqui. A média vai dar 69,34% massa-massa, ou 69,34 gramas de açúcar invertido por 100 gramas de mel. E a estimativa do desvio padrão vai dar 0,06. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma aqui, a gente calcula o teor de açúcares invertidos no mel. Lembrando, pessoal, por que chama açúcar invertido de novo? Porque eu padronizo com a solução de sacarose, fazendo a inversão dela para glicose mais frutose. Tudo bem? Então, esse daqui é o teor de glicose mais frutose no mel. Certo? Agora vamos para o teor de sacarose aparente. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um procedimento muito parecido. Daquela solução de 10 gramas por litro de mel, eu vou pegar 50 ml e vou transferir para o balão de 100 ml. Antes de avolumar, eu vou colocar 250 ml de água destilada e aquecer no banho-maria até 65 graus Celsius. Tudo bem? Essa temperatura não deve descalibrar o balão. Tudo bem? Devo colocar 10 ml de ácido clorídrico, 5 mol por litro, no balão quente, agitar bem e deixar esfriar. Essa temperatura e acidez deve ser o suficiente para hidrolisar toda a sacarose em glicose mais frutose, fazendo assim mais açúcar invertido. Tudo bem? Daí, pessoal, eu vou neutralizar com hidróxido de sódio 5 mol por litro, usando papel de filtro também até pegar neutro. Daí eu vou completar o volume do balão de 100 com água destilada e homogeneizar muito bem. Daí eu vou titular como método de Fehling, tudo bem? Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Então é a mesma titulação. Vou colocar na boreta de 50, colocar 15 ml, aquecer, agitar, a quente. Lembrando, pessoal, a titulação também é a quente, tá? Então vai manter o tempo todo com o peixinho e o aquecimento ligado, tá? Colocar azul de metileno, titular até o desaparecimento da cor do azul de metileno. Então, pessoal, esses aqui são os volumes. Eles não devem ser menores, porque eu vou aumentar a concentração de açúcar invertido, porque eu vou adicionar mais a glicose e a frutose oriunda da hidrólise da sacarose. Tudo bem? Então, os cálculos, pessoal, são exatamente os mesmos. Tudo bem? Então, de novo, a molaridade do açúcar invertido vai ser igual à molaridade do cobre, o volume que eu adicionei, dividido por 2 vezes o volume gasto, que foi de 33,90. Então a minha concentração de açúcar invertido agora vai ser de 0,02044 gramas. Desculpa, a grama é mol, vai ter molaridade. Mol, litro menos 1. Tudo bem? Daí eu vou converter para a concentração em grama por litro. Só multiplicar por 180. Vai dar agora... droga, não é 7, é 3. Eu tô com 7 na cabeça. 3,678 gramas por litro. Tudo bem? Então, mesma coisa, pessoal, é a mesma sequência de cálculos. Daí, eu vou fazer isso de novo no balão de 100, que eu peguei 50 ml. Então, a concentração inicial vezes 50 é igual a 3,678 vezes o volume do balão de 100. Então, a concentração inicial lá no balão volumétrico de 10 gramas por litro de mel, eu vou ter 7,3
7 gramas por litro. Tudo bem? Então, no balão de 10 gramas por litro de mel, eu vou ter 7,357 gramas de açúcar invertido por litro. Tudo bem? Daí, de novo, isso é equivalente a 7,357 gramas em 1000 mililitros. Meu balão é de 200 mililitros, né? Então aqui eu vou ter a massa agora de açúcar total, tudo bem? Por quê? É a glicose original, a frutose original, mais a glicose frutose oriunda da sacarose. Então a minha massa de açúcar total é igual a 1,471 gramas. Tudo bem? Continuando, se fosse 2 gramas, ou a massa que eu pesei com todas as casas decimais, seria 100%. Agora, como eu tenho 1,471 gramas, vai dar a minha porcentagem de açúcar total. Então, a porcentagem de açúcar total é igual a 70,57% massa, ou 70,57% ou 70,57 gramas de açúcar invertido por 100 gramas de mel. Tudo bem? Só que isso aí, eu já tinha glicose, já tinha frutose que eu terminei antes, e adicionei a glicose e frutose de novo oriunda da sacarose. Então, a porcentagem de sacarose aparente. Por quê? Porque aparentemente tem isso daqui, tá? É igual a 70,57 menos, eu vou tirar a média que eu determinei antes, tá? De açúcar invertido. 69,34. Então, a minha porcentagem de sacarose seria de 4,37% massa-massa. Só que, pessoal, lembrando, é ainda glicose e frutose. Então, de novo, pessoal, vou ter que fazer aquela inversão para achar a massa real de sacarose. Eu sei que 342 gramas por mol de sacarose representa 360 gramas de açúcar invertido. Aqui, pessoal, ainda é açúcar invertido. Então, 4,37%. Aqui vai dar, então, a real porcentagem de sacarose aparente. Então, a porcentagem de sacarose aparente é igual a 4,02% massa, ou 4,02 gramas de sacarose aparente por 100 gramas de mel. Tudo bem? É como o Adolfo Lutz recomenda que faça a representação. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, pessoal, os valores estão aqui. Tiramos de novo a média, como sempre. A média, a soma dos três, divide por 3, vai dar 3,98% massa, ou 3,98 gramas de sacarose aparente por 100 gramas de mel. E a estimativa de desvio padrão vai também dar 0,06. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que calculamos a concentração de açúcares redutores ou açúcares invertidos e sacarose aparente em mel. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Novamente, pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa a notificação. Ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Quem tiver um hype disponível, pessoal,
Considera dar um hype nesse vídeo aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais está ativo, você pode doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando, é uma doação. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, que é uma forma de manter contato, lembrando sempre eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Confira também outros vídeos que eu vou deixar aqui por aqui, tá, pessoal? Se você não viu ainda, ou se quer revisar também, considere rever esses vídeos. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.